A saúde da igreja depende grandemente da qualidade, da fidelidade e do ensino de seus ministros ordenados. São palavras do conhecido teólogo e pastor, já falecido, John Stott, no seu comentário expositivo às cartas do apóstolo Paulo em 1 Timóteo e Tito. Graça e paz a todos, olá a todos. Hoje nós, nesse momento, iremos expor o texto de 1 Timóteo que trata da igreja e dos seus pastores, de como a igreja deve escolher os pastores que irão pastoreá-la, de como a igreja deve ordenar essas pessoas, de como se deve proceder para a escolha de pastores, a escolha de ministros, a escolha de presbíteros na igreja do Senhor. Esse talvez seja um dos assuntos mais importantes para a nossa igreja local nesse momento, uma vez que ela enfrenta uma situação na qual está sem pastor. Então, creio que esse texto é um texto fundamental, considerando o contexto no qual a nossa igreja local está inserida hoje. Ela necessita de pastores. Toda igreja é assim. Toda igreja necessita de pastores porque Deus criou a igreja para ser pastoreada. Então, toda igreja necessita ser pastoreada por pastores designados por Deus, escolhidos por Deus, qualificados por Deus. E essas qualificações para o ministério pastoral nós vamos ver aqui nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Esse é um grande desafio para a igreja, não só para a nossa igreja, mas para a igreja brasileira, que é o desafio de encontrar ministros qualificados. É um grande problema que se enfrenta atualmente. A escassez de pastores qualificados, a escassez de presbíteros qualificados, a escassez de ministros qualificados. Ministros que atendam às qualificações que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, que irá nos ensinar à medida que formos estudando esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Então, irmãos e irmãs, convido vocês à leitura desse trecho. Nessa exposição, nesse momento, nós iremos nos deter apenas no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. E na próxima exposição, nós nos deteremos nos versículos de 3 a 7. Pois bem, então vamos à leitura de 1 Timóteo, capítulo 3, 1 e 2. Diz assim: Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Vamos orar, irmãos e irmãs? Oremos. Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador, és o sustentador da Tua igreja. Tu sustenta a Tua igreja mediante a Tua palavra, mediante a ação do Teu Espírito, mediante o poder do Teu Espírito. E nós clamamos que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine a mente de cada irmão, de cada irmã, para que agora possamos compreender a Tua Escritura, entender a Tua palavra e saber como proceder na casa do Senhor, como proceder na igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, a habitação
do Espírito Santo, a habitação de Deus. É assim que nós te oramos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, o nosso estudo hoje, a nossa exposição nesse trecho, nesses 2 versos de 1 Timóteo capítulo 3, se dará da seguinte maneira, como nós já vimos fazendo nas exposições anteriores. Vamos fazer uma recapitulação dos assuntos que vimos até agora. Em seguida, vamos expor, verso a verso, esse texto que acabamos de ler. Faremos uma conclusão e terminaremos com uma oração final. O que vimos até agora, então? Todo o capítulo 1 já foi exposto. No capítulo 1, nós vimos que a ênfase do apóstolo Paulo está na sã doutrina na igreja, na sã doutrina da igreja e na sã doutrina para a igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: conforme te pedi, isso é Paulo se dirigindo ao jovem pastor Timóteo, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. E que a doutrina que deve ser ensinada é aquela que está em harmonia com o Evangelho, como está registrado no verso 11 do capítulo 1, a qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o Evangelho da glória do Deus bendito. Isso deveria ser o centro dos esforços do jovem Timóteo, preservar a sã doutrina na igreja, porque se uma igreja quer permanecer saudável, ela tem que manter, prezar, cuidar, zelar pela sã doutrina, ou seja, por uma doutrina, por ensinamentos, pela exposição da Escritura sem erros, sem defeitos, por uma exposição que seja saudável, que seja nutritiva. Ou seja, o ensino da igreja deve ser um ensino bíblico. A palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura deve ser o fundamento da sã doutrina. Deve ser o fundamento de todo e qualquer ensinamento. Então esse é o resumo do capítulo 1. No capítulo 2, a situação é a de quando a igreja está reunida. É a situação de quando ela está junta para a adoração ao Senhor. Em especial, trata da direção e da organização do culto público cristão. Nessa ocasião do culto público, deve-se orar por todas as pessoas, não necessariamente por cada uma das pessoas individualmente, mas por todos os tipos, por todas as classes de pessoas. Deve-se pregar o Evangelho a todos os povos. Os homens devem orar em santidade, amor e paz. As mulheres devem se adornar ou se embelezarem com modéstia, com decência e com boas obras. Os homens devem exercer o ofício do ministério pastoral ordenado. E as mulheres devem aprender a sã doutrina e a salvação jamais lhes deve ser negada. Então, esse é o resumo do capítulo 2, né? Como se deve portar a igreja no momento em que ela estiver reunida para adorar ao Senhor, para cultuar o Senhor. Então, chegamos ao capítulo 3. Né? O capítulo 3 vai tratar da qualificação necessária para a função ou para o serviço pastoral e diaconal. Isso é de importância crucial, porque como iniciamos lendo a citação de John Stott, a saúde da igreja depende grandemente da qualidade, da fidelidade e do ensino de seus ministros ordenados. E veja, o jovem Timóteo estava diante de uma situação dificílima na igreja de Éfeso. Ele tinha algumas tarefas difíceis para serem realizadas. Ele deveria combater o falso ensinamento, deveria advertir os falsos mestres, deveria ensinar a sã doutrina do Evangelho à igreja, deveria organizar o culto público e ensinar a igreja como fazer isso, e deveria ordenar ministros junto com a igreja. Isso é só o que a gente viu até agora. Né? Ainda há mais coisas que o Timóteo deverá fazer, né? E que será
que será exposto nas exposições posteriores a essa. Mas uma das tarefas de Timóteo era ordenar ministros, ordenar pastores e diáconos. Junto com a igreja de Éfeso, ele deveria fazer isso. Como ele deveria fazer isso? É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar no capítulo 3 de 1 Timóteo, que inicia dizendo: esta palavra é digna de crédito. Ou seja, o que o apóstolo Paulo passará a dizer é algo digno de confiança. É algo certo, a respeito do qual não paira dúvidas. É algo que deve ser levado em alta conta. Não que aquilo que ele havia dito até agora na carta não seja confiável. Não é essa a questão. Aqui ele usa um recurso da linguagem para chamar mais a atenção para o que ele vai dizer, para dar maior ênfase ao que ele vai dizer. Esse recurso que ele está usando aqui, esse recurso para enfatizar, para chamar a atenção para algo, ele já tinha usado antes, em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Veja, ele diz algo semelhante quando ele inicia o capítulo 3. Esta palavra é digna de crédito. Ele está chamando a atenção para o que ele vai dizer. Ele está querendo enfatizar o que ele vai dizer. Olha, o que eu vou dizer é de suma importância. Prestem atenção. Guardem isso, porque é algo altamente importante. Então ele inicia, com essa ênfase. Esta palavra é digna de crédito, é digna de confiança. Que palavra? Aqui ele segue dizendo: se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Se alguém almeja, ou seja, se alguém aspira, se alguém anseia, se alguém deseja, se alguém quer, se alguém tem vontade, é a partir daí que a vocação ou chamado pastoral começa a se mostrar, começa a aparecer, começa a ser percebido. É a partir do desejo demonstrado, é a partir da vontade demonstrada. E o nosso desejo é demonstrado pela nossa vida. Se alguém deseja algo, passa a demonstrar nos seus atos, naquilo que faz, na sua postura, nos seus hábitos. Nossa vida revela nossos desejos mais profundos. O chamado pastoral começa pelo desejo. O desejo, então, deve ser avaliado. Avaliado para saber se ele é sincero, para saber se não é uma ambição egoísta, se não é um projeto de poder. Sim, porque isso é possível. Veja, 1 Timóteo 6, de 3 ao 5 diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Há a possibilidade de algumas pessoas entrarem ou quererem adentrar, quererem servir no ministério pastoral pensando que vão lucrar com isso ou entendendo que isso é fonte de lucro. Isso está errado. Esse desejo, se o desejo for esse, é um desejo errado, é um desejo equivocado. O desejo em ser pastor, o desejo em ser presbítero, em ser bispo, não deve ser em função de lucrar com o ministério pastoral. Veja, o profeta Miqueias, no capítulo 3, do 11 ao 12, já denunciava isso no Antigo Testamento. Ele diz: seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Retornando ao Novo Testamento, o apóstolo e também pastor Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro,
Versículos 2 e 3 ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade. Não hajam, ou melhor, perdão, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. 2 Coríntios 2,17 diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, o desejo deve ser avaliado para saber se esse desejo é de fato honesto, é um desejo sincero, ou se é um desejo por lucro, ou se é um desejo que visa ambição egoísta, que visa ganância, que visa dominar sobre outras pessoas. Esse não é o desejo correto. O desejo correto é de servir a Deus, servindo uns aos outros, à medida que cuida da igreja do Senhor. E como se faz essa avaliação para saber se o desejo é sincero, real e se é correspondente ao chamado, à vocação para o ministério pastoral? É o que o apóstolo Paulo irá ensinar nos versos seguintes. Se faz isso analisando-se a vida, porque o desejo se expressa através da vida da pessoa. Analisando ou provando cada um dos critérios que serão expostos nos versos seguintes de 1 Timóteo 3. Se a pessoa é irrepreensível, se ela é fiel no casamento, se é equilibrado, se tem domínio próprio, se é respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, se não é dado à embriaguez nem à violência, mas se é amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, bom governante do lar, se não é novo convertido, se tem bom testemunho dos outros ou dos de fora. É através desses critérios, analisando essas qualificações na vida do candidato ao ministério pastoral, que se analisa se o seu desejo, que se percebe se o seu desejo é verdadeiro. Timóteo deveria prestar atenção naqueles que desejam ser pastor. Em seguida, deveria observá-los, avaliá-los junto com a igreja para saber se esse desejo era sincero. Perceberia isso atentando para os critérios e qualificações necessárias, que são esses que acabamos de citar. Então, se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Se alguém almeja ser bispo. E o que é ser bispo? No grego, que foi a língua na qual foi escrita originalmente o Novo Testamento, a palavra que aparece aí traduzida para o nosso português por bispo é a palavra episcopos. E seu significado comum ou seu uso comum fora do contexto cristão designava um administrador ou um supervisor ou um superintendente. No contexto cristão, ele designava o supervisor, equivalente ao ancião no contexto judaico, ou a pessoa que exercia a função pastoral, a supervisão pastoral. Eram também chamados de presbíteros. Essa palavra presbítero é de origem hebraica e não grega, como episcopos. E a palavra presbíteros designava anciãos, ou seja, indicava a maturidade daquele que deveria pastorear a igreja do Senhor. O termo presbítero, inclusive, é o que é mais utilizado no Novo Testamento, é o que mais aparece no Novo Testamento, né? Veja, são duas palavras para uma mesma pessoa. Na verdade, são três palavras, porque ainda existe mais outra palavra, que é a palavra pastor ou pastores. São três palavras, bispo, presbíteros e pastores, para designar a mesma pessoa, a pessoa que haverá de cuidar da igreja do Senhor, haverá de apacentar a igreja do Senhor, haverá de pastorear o rebanho do Senhor. Isso aparece em Atos, capítulo 20, os versículos 17 e 28. Veja, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. No verso 28, ele se dirige a esses presbíteros dizendo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue.
Viram? Apareceu a palavra presbíteros, bispos e pastores, se referindo a uma mesma pessoa, aquela pessoa que deveria cuidar da igreja do Senhor. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 7, é um texto, são 2 versos que também aparecem, tanto a palavra presbíteros, quanto bispo, fazendo referência a uma mesma pessoa, ou a uma mesma classe de pessoas. Diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada igreja, como eu o instruí. Verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, a palavra aparece na Escritura em várias ocasiões, há algumas outras, né? As palavras, melhor dizendo, essas palavras presbítero, bispo e pastor aparecem na Escritura, né? Fazendo referência a uma mesma pessoa. A palavra pastor também aparece em Efésios 4:11, né? Um texto conhecido, no qual diz que Cristo designou alguns para apóstolos, evangelistas e outros, né, para pastores mestres. Bom, o ponto é que não era um título, era uma função oficial da igreja. Eram aquelas pessoas, aqueles homens que oficialmente deveriam cuidar da igreja, deveriam zelar pela igreja. E o que os pastores deveriam e devem fazer para cuidar da igreja do Senhor? Veja, eles devem governar, ou seja, guiar, liderar pelo exemplo, assim como Cristo, servir. Isso mesmo, o governo, do ponto de vista bíblico, é exercido por alguém que dá o exemplo, que exemplifica na sua vida como as coisas devem ser feitas. É alguém que está disposto a servir, a dar. Então os pastores devem governar, ou seja, guiar, liderar e servir, devem pregar e ensinar o rebanho do Senhor. Isso os irmãos podem encontrar registrado em 1 Timóteo 5,17, em 2 Timóteo 4,2, em Tito 2, do 1 ao 3 e em Atos 6,4. Não vou ler cada um desses textos porque senão ia consumir muito tempo, né? Ia alongar o vídeo ainda mais. Além de liderar, de pregar, de ensinar, os pastores devem combater o falso ensino e os falsos ministros, ou falsos profetas, ou falsos apóstolos, falsos pastores, e proteger o rebanho. Isso está registrado em Tito 1, versículo 9, e em Atos 20, do 29 ao 31. Devem também aconselhar o rebanho. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses 5, 12 e em Tito 1, 9. Devem cuidar, alimentando o rebanho. Isso está escrito em Hebreus 13, 17, em 1 Pedro 5, 2 e em Atos 20, 28, que os irmãos e as irmãs podem ir checando, né, nos seus lares. Além disso, devem ser exemplo para o rebanho, como nos ensina Hebreus 13, 7 e 1 Pedro 5, 3. Devem disciplinar o rebanho. Isso está expresso em 2 Timóteo 5, 2 Timóteo 2, 25 e 2 Timóteo 4, 2. Além disso, devem aperfeiçoar, ou seja, maturar, amadurecer, preparar, equipar o rebanho. Efésios 4, 12 nos ensina isso. Além disso, devem orar pelo rebanho, como nos ensina Atos 6, 4. Então, os pastores devem liderar, devem pregar, devem ensinar, devem combater o falso ensino, proteger o rebanho, devem aconselhar o rebanho, alimentar o rebanho, ser exemplo para o rebanho, disciplinar o rebanho e aperfeiçoar o rebanho. Além de orar, interceder pelo rebanho. Isso pode ser resumido, né, lendo Efésios 4, do 12 ao 15, que diz: com o fim, ou seja, Deus escolhe pastores, né,
para a sua igreja com o fim, ou seja, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou a cabeça, Cristo. Essa é a função dos pastores. Aí está resumido a função pastoral, o trabalho pastoral. Eles fazem tudo isso com a palavra. Não a partir de si mesmos, não a partir das suas próprias invenções, ou baseado nas suas próprias ideias, ou na sua própria experiência. Claro, essas são coisas importantes, mas isso não é o fundamental. Tudo o que o pastor deve fazer, ou tudo o que os pastores devem fazer, ou tudo o que o conselho pastoral, a equipe pastoral, o presbitério, o grupo de presbíteros deve fazer fundamentado na Escritura. Ou seja, ele deve pregar a palavra, deve ensinar a palavra, deve aconselhar aplicando a palavra, deve disciplinar aplicando e ensinando a palavra, deve liderar seguindo a palavra, ensinando a palavra, e não promovendo a sua própria imagem, promovendo as suas próprias ideias ou as suas próprias experiências. Se alguém deseja ou se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Por que a obra do ministério pastoral é excelente? Porque é o cuidado da igreja de Deus. Não é da minha igreja, não é da sua igreja, não é a igreja dos pastores, é da igreja de Deus, no qual Cristo, que é o bom pastor, delega um pouco de sua responsabilidade para pastores humanos. A obra é excelente, primeiro, porque é a obra de cuidado da igreja de Deus. E dois, porque os pastores representam Cristo, entre aspas, no cuidado com a igreja. Cristo divide um pouco, delega um pouco da sua responsabilidade de pastorear a pastores humanos, a homens humanos, para que façam isso de maneira imperfeita. Mas ele delega essas funções a homens qualificados. Veja, não estamos falando quando falamos da igreja, não estamos falando de uma instituição ou uma invenção humana. Um templo, um prédio, um lugar, um espaço físico, ou um clube social, um comércio, um hospital. Não estamos falando de uma empresa, de uma ONG, de uma organização não governamental, uma escola ou uma rede social virtual no WhatsApp, no YouTube ou no Telegram. Não, a igreja que deve ser pastoreada é aquela que é o corpo daquele que tudo enche, o corpo de Cristo, a família do Pai, o templo do Espírito Santo, como nos ensina Efésios 2, 16 ao 22. É a lavoura do Pai, é o edifício do Filho, o santuário do Espírito da verdade, como nos ensina 1 Coríntios 3. É o palco da multiforme sabedoria de Deus, como nos ensina Efésios 3, do 8 ao 12. É o meio da proclamação da glória de Deus para o universo, para o cosmos, além de todas as nações, como nos ensina Efésios 3, do 8 ao 12. É a igreja verdadeira, aquela que tem o Pai dando crescimento em maturidade, Cristo como fundamento e cabeça e o Espírito Santo frutificando e distribuindo dons. Ela é a refletora da maturidade de Cristo, como nos ensina Efésios 4, do 11 ao 14. E, em uma metáfora que demonstra um alto nível de intimidade, ela é a noiva de Cristo, como nos ensina Efésios 5, do 25 ao 27. Então não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando do pastoreio da igreja de Deus, do corpo de Cristo, do templo, da habitação do Espírito Santo.
Por isso o trabalho é excelente. Ela é formada a partir da vontade soberana de Deus, que escolhe, elege e chama pessoas para o arrependimento, a fé, a justificação, a salvação, a adoção, a regeneração, a santificação, a obediência e a fidelidade e boas obras, como nos ensina Atos 2, do 41 ao 47 e Atos 4, do 32 ao 35. Isso tudo pode ser resumido se lermos Atos 20, versículo 28, que diz: cuidem de vocês mesmos. Isso é uma palavra aos pastores, é Paulo falando aos pastores justamente da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Estamos falando da igreja que foi comprada com o próprio sangue de Cristo, que custou o sangue de Cristo. Não estamos falando de qualquer coisa. Não estamos falando de uma instituição somente. Cuidar da igreja de Deus é algo excelente. É excelente porque é a igreja de Deus. E 2, é excelente porque Cristo, que é o bom pastor, que é o supremo pastor, que é o grande pastor de ovelhas, o pastor e bispo das vossas almas, delega um pouco de sua responsabilidade para pastores humanos. Isso está expresso quando Jesus questiona Pedro, lá em João, capítulo 21, verso 17. Depois de questionar Pedro 2 vezes, Jesus questiona Pedro pela 3ª vez, dizendo: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhes Jesus então: cuide das minhas ovelhas. Então Jesus reparte um pouco das suas responsabilidades enquanto pastor com o futuro pastor, Pedro. Então a obra é de fato excelente. Cuidar da igreja de Deus e dividir ou ter um pouco das responsabilidades de Cristo sobre os pastores faz com que a obra seja uma obra excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, é como o texto segue. É necessário, é obrigatório. Ele tem que atender às qualificações seguintes. Ele não pode ser menos ou ter menos do que essas qualificações. Ele não pode estar abaixo desses critérios. É necessário que o bispo, é necessário atender uma série de qualificações. Não é qualquer um que pode servir oficialmente como um presbítero, bispo ou pastor. É necessário que esteja de acordo, em harmonia com certas qualificações, com certas características. Ele precisa. É necessário. A obra é excelente e não deve ser envergonhada por homens que não atendem às qualificações necessárias. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Essa é a primeira qualificação, ou é o primeiro critério para se escolher um pastor. Irrepreensível, ou seja, não deve haver nada contra eles. A vida deles deve ser ilibada, deve ser uma vida correta. Ou seja, não quer dizer que eles devam ser perfeitos, imunes a erros, porque isso é impossível, né? Não serão, não são. Mas quer dizer que devem atender a todas as qualificações necessárias. Devem ter pelo menos um mínimo necessário, que é isso aqui. Tendo uma boa reputação em cada uma das qualidades ou das qualificações exigidas. Eles não podem ser reprovados nas qualificações necessárias. Precisam ser irrepreensíveis quanto a elas. É necessário que seja irrepreensível. É necessário que seja marido de uma só mulher. Ou seja, se são casados, devem ser maridos de uma só mulher. Ou seja, devem ter uma relação monogâmica, não poligâmica. Devem demonstrar fidelidade conjugal. Devem ser fiéis no casamento, fiéis à sua única esposa, à sua única mulher, fiéis aos seus votos de casamento. O presbítero ou pastor jamais pode ser alguém infiel à sua esposa. É necessário que seja marido de uma só mulher. No entanto, aqui surgem algumas questões. Vou citar 3 delas.
A primeira é: um solteiro pode ser pastor? A resposta é sim, desde que, obviamente, tenha uma vida sexual correta, segundo as Escrituras, e que atenda a todas as demais qualificações necessárias para o ministério pastoral, né? Cristo e o apóstolo Paulo, por exemplo, foram pastores solteiros, e eles nos ensinaram que a solteirice ou celibato é algo bom, é um dom, e que alguns são inclusive chamados exatamente para essa condição. Mateus 19, do 11 ao 12, e 1 Coríntios 7, do 7 ao 9, nos ensinam sobre isso. Em Mateus 9, 12, por exemplo, Jesus diz: alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fazem eunucos, ou seja, celibatos, solteiros, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. John Stott, comentando esse verso, diz assim: é notório que o próprio Jesus, antes de enumerar as 3 categorias de pessoas solteiras, essas que acabamos de ler, disse que nem todo mundo podia aceitar o que ele estava prestes a dizer, mas só aqueles a quem foi dado, ou seja, é um dom, a solteirice é um dom. Solteirice é um dom, o casamento, entretanto, também o é. Os dois são dons divinos. 1 Coríntios 7, do 7 ao 9, diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. Isso é Paulo falando. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Gostaria que todos os homens fossem como eu. E como Paulo era? Solteiro. O contexto aqui é da solteirice, né? No verso 8 ele diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, ou seja, solteiros. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, nesse texto, ele admite tanto o casamento como a solteirice. Ambos são coisas boas, ambos são dons divinos, né? E que assim deve permanecer. John Stott, novamente comentando esse verso de 1 Coríntios, esses versos de 1 Coríntios capítulo 7, do 7 ao 9, diz: se o casamento é bom, a solteirice também o é. Há um exemplo desse equilíbrio nas Escrituras. Apesar de Gênesis 2, 18, aquele texto que diz que não é bom que o homem viva só, indicar que é bom se casar, 1 Coríntios 7, 1 diz que é bom para o homem não se casar. As duas coisas são boas. Tanto o casamento quanto a solteirice são bons. Nenhum é em si melhor ou pior do que o outro. Então sim, um solteiro pode ser pastor, desde que, obviamente, permaneça santo, né, na sua vida sexual, puro na sua vida sexual, de acordo com a Escritura, e atenda a todos as demais qualificações para o ministério pastoral. Surge uma segunda pergunta: um viúvo pode ser pastor? A resposta também é sim, né? Desde que também tenha uma vida sexual correta e que atenda a todas as demais qualificações necessárias para o ministério pastoral, né? Veja, os viúvos podem tanto permanecer solteiros como casar-se novamente. Nesse próprio texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 7, do 7 ao 9, especialmente o 8, Paulo diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, o que se aplica também aos viúvos, é bom que permaneçam como eu, ou seja, solteiros. Então, os viúvos podem permanecer solteiros se quiserem. Mas, no verso 9, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Ou seja, eles podem ficar solteiros ou casar-se, né? Os viúvos têm essa possibilidade, essas duas possibilidades, essas duas opções diante de si, duas opções bíblicas, né? Então, desde que eles tenham uma vida sexual correta e atendam aos demais critérios, eles podem vir a servir como pastores, né? E aí vem a terceira pergunta. Essa terceira pergunta é mais delicada, é mais difícil, né? Então deve ser vista com muito amor, com muito cuidado, né? Que é a seguinte questão: um divorciado pode ser pastor? Antes de a gente responder, a gente precisa prestar atenção em alguns ensinamentos da Escritura sobre o divórcio. Primeiro é que o divórcio não é ordenado na Escritura. Muito pelo contrário, ele é condenado como um pecado, como nos ensina Mateus 19, de 3 ao 9. Casamento na Bíblia é indissolúvel, é vitalício. É uma união mística na qual o que Deus uniu, o homem não separe, como nos ensina Mateus 19, 7 e Gênesis 2, 24. O casamento é uma instituição divina, o divórcio, não. Divórcio é apenas uma permissão divina. Divórcio nunca é ordenado na Escritura. O divórcio é tolerado.
é penosamente, tristemente, dolorosamente concedido. É um luto e não deve ser romantizado. E ele é tolerado dessa maneira em apenas 2 ocasiões, e sempre por causa da dureza do coração humano, do orgulho altivo, arrogante do ser humano, da vaidade do ego humano. Somente em 2 ocasiões ele é tolerado. Primeiro, no caso de adultério ou de algum pecado sexual gravíssimo, como nos ensina Mateus 5:32. E o segundo, quando um cônjuge crente é abandonado por um cônjuge descrente. Quando ele é abandonado por um cônjuge descrente. Então é possível, é concedido, é tolerado o divórcio, mas nunca ordenado. A primeira opção deve ser sempre a reconciliação, nunca o divórcio. Porque ele não é uma ordem ou um mandamento divino, mas uma permissão triste e dolorosa, enlutada em razão do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade. Então, diante das 2 opções de possibilidades de divórcio mencionadas, alguns acham que um novo casamento é possível. Outros acham que não. Um novo casamento seria possível apenas para as partes inocentes, as partes que não foram vítimas, as partes que foram vítimas do pecado sexual ou que foram vítimas do abandono do seu cônjuge descrente. Então seria possível um novo casamento para essas pessoas. Outros acham que não, outros acham que o casamento depois de um divórcio, por qualquer motivo que seja, é sempre uma relação pecaminosa. Alguns acham que para esses que se casaram novamente, em razão de terem se divorciado porque foram traídos gravemente ou porque foram abandonados por um cônjuge descrente, é possível para eles servirem enquanto pastor. Outros não, porque seria um mau exemplo, né, para a igreja, para o rebanho do Senhor. Bom, penso que deve ser analisado caso a caso. Por exemplo, um cristão que se divorciou várias e várias vezes. Eu penso que não deve ser ordenado ao ministério pastoral. Porque, veja, algum problema há. Um cristão que se divorciou não só 1, mas 2, 3, 4, 5 vezes, alguma coisa há de errado. Esse irmão precisa de cuidado, precisa de aconselhamento, precisa de disciplina, precisa que a palavra seja aplicada a ele. Então, de fato, penso que nesse caso não seja correto, não seja bom, não seja saudável ordenar alguém assim ao ministério pastoral. Um segundo caso que a gente poderia analisar, por exemplo, de uma pessoa que se divorciou várias vezes antes de se converter, mas demonstra arrependimento sincero com frutos dignos de arrependimento após a sua conversão a Cristo. Nesse caso, penso que poderia se pensar em uma possibilidade de ordenar alguém assim, caso ele obviamente atenda todas as qualificações necessárias, né? Se enquanto cristão agora ele se mantém fiel à sua única esposa, né? Se mantém santo no seu casamento, respeitando os votos que fez com a sua atual esposa, talvez é algo que possa se pensar, né? Um terceiro caso que a gente poderia analisar é de um cristão que se divorciou, que vive na imoralidade sexual. Então, nesse caso, é um não, né? Porque alguém que se divorcia e não demonstra nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de dor, de tristeza, né, ainda continua na imoralidade sexual, então, obviamente, que ele não se encaixa nos padrões, né, da Escritura, né, para qualquer cristão. Imagine para o exercício do ministério pastoral, né? Então, mas o ponto principal aqui, né, é que ele deve ser marido de uma só mulher, ou seja, é necessário ter fidelidade conjugal, é necessário ser fiel à sua única mulher, é necessário ser fiel aos seus votos de casamento, é necessário uma vida familiar exemplar, né? Sendo marido de uma só mulher, governando e cuidando bem os seus filhos e a casa, ou seja, cuidando bem da família, sem dar pretexto para o pecado, né? Então é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que ele seja equilibrado, seja temperante, moderado, ajuizado. Imagine alguém desequilibrado, alguém desajuizado, que quando não é 8 é 80, alguém que vai de um extremo ao outro em poucos segundos, alguém estabanado, adoidado. Imagine alguém assim liderando, pregando, ensinando, aconselhando, disciplinando.
exercendo o ministério pastoral. Imagine. Não daria certo. Ele necessita ser equilibrado, ou seja, moderado nas palavras, equilibrado nas ações, equilibrado nas reações, moderado nas decisões, no vestir, no portar-se, sem nenhuma ostentação. É necessário que seja equilibrado. O texto segue, é necessário que tenha domínio próprio, ou seja, autocontrole, disciplina, sensatez. Ao liderar, pregar, ensinar, aconselhar, disciplinar, o ministro enfrentará situações que exigirão muito domínio próprio. Então é necessário. Ele não pode ser impossível, não pode ser descontrolado, esquentado. É necessário que tenha domínio próprio. Ele precisa ser respeitável. É a próxima qualificação. Ele necessita ser respeitável. Alguém que é candidato ao ministério pastoral, alguém que se propõe ou que tem o desejo de servir no ministério pastoral precisa ser respeitável, ou seja, digno de respeito. Os irmãos e as irmãs da igreja devem olhar para eles, para os pastores ou para os candidatos ao ministério pastoral e verem por seus frutos, por suas práticas, seus hábitos, no seu vestir, nas suas palavras, nas suas falas, discursos, no seu caráter, que são dignos de respeito, que têm frutos dignos de arrependimento, que mostram arrependimento pelos seus pecados. Precisam ser respeitáveis, mostrar frutos que tenham uma procedência confiável, um respeito que possa ser averiguado pelos frutos dignos de respeito, ao ponto de serem confiáveis para que os irmãos e as irmãs sejam liderados, ensinados e aconselhados e disciplinados por eles. Né? É algo que se pode ver, o respeito é algo que se pode ver. Né? É uma vida interior que se mostra exteriormente. Então é necessário que os candidatos ao ministério pastoral sejam respeitáveis. É necessário que o pastor seja respeitável. Seguindo o texto, a próxima qualificação é hospitaleiro. É necessário que seja hospitaleiro, ou seja, prestativo e cuidadoso para receber e acolher pessoas que necessitam de cuidados pastorais imediatos. Veja, nessa época aqui, na época em que essa carta foi escrita, não havia hospedarias, hotéis, como hoje em dia. Né? Então, os viajantes cristãos, os irmãos cristãos, pregadores, missionários necessitavam da hospedagem dada pelos pastores. Então, alguém que se propõe a servir, que demonstra o desejo de servir como pastor, precisa ser encontrado nele essa hospitalidade. Né? Ele precisa gostar de gente ao ponto de dedicar tempo para recebê-los, para acolher os cristãos em sua casa, para visitá-los. É necessário que seja hospitaleiro. E a última qualificação do verso 2, do versículo 2, e aqui nós vamos parar. Na próxima exposição nós continuaremos do 3 ao 7. Mas a última qualificação que nos é exposta no versículo 2 é apto para ensinar. Essa qualificação é essencial. Um pastor, um presbítero, um bispo tem que saber ensinar a Bíblia. Porque, veja, ele vai pregar, ele vai expor, ele vai explicar a Bíblia. Ele vai ensinar, ele vai aplicar a Bíblia. Ele vai aconselhar, ele vai disciplinar, ensinando a Bíblia. Ele vai liderar e guiar, ensinando a Bíblia. Ele vai orar e interceder, ensinando a Bíblia, para que os irmãos e as irmãs aprendam a orar corretamente. Então, todo o trabalho pastoral envolve o ensino da Escritura. Por isso que ele deve ser apto para ensinar. Né? É exigido aptidão para o ensino. Veja, 2 Timóteo capítulo 5, 15 diz, Paulo dizendo a Timóteo, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Veja, para manejar corretamente a palavra da verdade é necessário dedicar tempo,
disciplina, estudo para conhecer o que está registrado aqui, né? E o Espírito Santo, nas palavras do pastor Luiz Saião, né? O Espírito Santo não funciona como um dicionário de hebraico. O Espírito Santo não funciona como um dicionário de grego. E nem para pano de fundo histórico. Ele vai trabalhar no seu coração para quebrar a sua resistência, a resistência da sua natureza pecaminosa e submeter você àquilo que Deus ordenou. O Espírito Santo não vai ensinar grego, hebraico, tradução, história, geografia, para se compreender as Escrituras. Esse é um trabalho nosso, esse é um trabalho daquele que se propõe a ensinar, a expor a Escritura. Então, ele precisa ser apto para ensinar, né? Quem não maneja bem, quem não maneja corretamente a Escritura, vai pregar, entre aspas, fake news no púlpito. Vai ensinar errado. E pior, a igreja vai praticar errado, porque aprendeu errado. Então, por isso, o pastor precisa ser apto para ensinar. O pastor deve se esmerar no ensino, na sã doutrina, sabendo que será cobrado muito mais do que os outros. Será avaliado com maior rigor por ser mestre, por ensinar, como nos ensina Tiago 3:1. Está submisso a Deus. O pastor deve estar submisso a Deus e dará conta a Ele do seu trabalho, como nos ensina Atos 20, do 26 ao 28. Então ele precisa ser instruído para ensinar corretamente, para ensinar bem, porque ele vai ser cobrado por causa disso, e precisa ser capaz de ensinar, de expor isso, né? Porque do que adianta ele ser instruído, ele saber, né, conhecer da Escritura e não saber expor, não saber transmitir isso para os irmãos e para as irmãs. Então é necessário que seja capaz de ensinar. Irmãos e irmãs, concluindo nossa exposição, nosso estudo nesse momento, eu gostaria de pensar sobre a seguinte pergunta. Iniciar a pensar sobre a seguinte pergunta e concluir, né, a reflexão sobre essa pergunta que eu vou fazer agora na exposição posterior. Como são escolhidos os ministros? Deve ser escolhido para o ministério pastoral, sem dúvida, pelos critérios e padrões bíblicos e não pelo nosso gosto pessoal. Vocês acham, por exemplo, que uma sabatina de algumas horas é suficiente para detectar essas qualificações? Vocês já acham, por exemplo, que 3 meses é o suficiente para a avaliação desses critérios e qualificações? Irmãos e irmãs, com toda a humildade eu digo que é necessário que é necessário muito mais tempo para avaliar a vida de alguém para o ministério pastoral, porque um pastor precisa ser alguém que seja experiente discípulo de Jesus, que seja um experiente seguidor de Jesus. Isso só se conhece olhando para a vida, não somente para o currículo. Não estou dizendo que o currículo não seja importante, o currículo é essencial. Mas o mais importante é saber se ele é um seguidor de Jesus Cristo, ou seja, se ele se encaixa nesses critérios, se ele atende a essas qualificações. Isso leva tempo, leva muito tempo, leva bastante tempo para se conhecer a vida de uma pessoa. Isso leva tempo, irmãos e irmãs. Bom, estamos vendo aqui os 2 ministérios ordenados da igreja, o oficialato da igreja oficial, que são os pastores, que nós iniciamos e vamos terminar na próxima exposição, e veremos posteriormente os diáconos. O que não quer dizer que não existam outras maneiras de se servir a Deus para além dessas. Na verdade, para um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor e discípulo do Mestre, tudo o que se faz na vida, desde que esteja, obviamente, em harmonia correta com o caráter de Cristo, é uma maneira de servir e adorar a Deus. Então, essas 2 maneiras de servir a Deus aqui são as 2 maneiras oficiais, é o oficialato da igreja local. Não quer dizer que não existam outras centenas de coisas para serem feitas no mundo afora para servir ao nosso Deus, ao nosso Criador. Que bom, irmãos e irmãs, que bom saber que Deus não nos deixou à cega, sem saber como organizar a igreja dele.
como diz 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, Paulo diz a Timóteo assim: para que, se eu demorar, saibas como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Nós devemos saber como proceder. E sabemos isso mediante a Escritura. A Escritura nos diz como proceder. A Escritura diz que devemos hoje permanecer fiel e zelar pela mensagem dos apóstolos, pela mensagem da Escritura, sobretudo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sã doutrina, como vimos no capítulo 1. A Escritura nos ensina, não nos deixa cega. As cegas nos ensina que devemos ordenar pastores qualificados para liderar, pregar, ensinar, aconselhar e disciplinar a igreja, e também diáconos para organizar e servir os irmãos e as irmãs em suas necessidades básicas, como nos ensina Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3. Devemos combater os falsos ensinos e os falsos mestres, como nos ensina capítulo 1 Timóteo capítulo 1. E devemos cultuar ao rei publicamente, expressando nossa adoração ao único Deus verdadeiro, como nos ensina capítulo 2 de 1 Timóteo. Então veja, irmãos e irmãs, quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor, porque Ele não nos deixou no escuro, Ele não nos deixou às cegas, Ele não nos deixou perdido. Ele nos ensina, nos dá orientação do que fazer para organizar a sua igreja, para manter a sua igreja unida, focada na sua tarefa de adorar o Senhor, de proclamar as Escrituras, de proclamar o Evangelho a toda e qualquer pessoa. Que bênção, irmãos! Então, com essas reflexões, nós concluímos o nosso estudo de hoje e gostaria de concluir orando com os irmãos e com as irmãs. Então, vamos orar? Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque podemos, nesse momento, abrir a Tua Escritura, lê-la, expor ela e aplicar ela à nossa vida, à nossa igreja. Deus, que o Teu Espírito possa fazer isso em última instância, cortar os nossos corações, ferir os nossos corações, mas também sarar os nossos corações, curar as nossas feridas e nos organizar como igreja, nos organizar para adorarmos ao Senhor como o Senhor deseja, para vivermos uma vida em comunidade como o Senhor quer. Então é assim que nós Te oramos, Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.